Neste dia 11 de julho, fazemos memória de São Bento Abade. Na Europa, este dia é elevado no grau desta celebração. Lá é festa porque Bento é o patrono da Europa. Nós podemos dizer que as coisas aconteceram mais ou menos assim. Depois dos tempos das perseguições, no início do cristianismo, nós sabemos que a quantidade de cristãos cresceu, porém a qualidade diminuiu. Foi então quando Antônio foi ao deserto e fundou no Oriente a vida monástica, desejoso do silêncio, da oração e de trabalhos manuais. Mais tarde, no século VI, nós encontramos essa realidade na Europa, no Ocidente, com Bento. Havia sim alguns monges aqui e ali, mas Bento, aos 20 anos mais ou menos de idade, decidiu deixar os seus estudos em Roma e foi até uma caverna em Subiaco, onde começou a viver uma vida de entrega a Deus, de primazia ao seu amor, de oração e silêncio e também de trabalhos manuais. Mais tarde, fundará o primeiro mosteiro beneditino em Monte Cassino, entre a cidade de Nápoles e Roma. É marcante que Bento não estruturou uma instituição formalizada de evangelização dos bárbaros. Não foi isso que fez Bento. São Bento estruturou uma regra que é até hoje seguida não apenas pelos beneditinos, mas por muitos que seguem a vida monástica, estão inspirados por ela. A regra de São Bento possui 73 capítulos e nós sabemos que a base de tudo é a busca de Deus. Quaerere Deum. São Bento é sim um sinal deixado para nós de tantos homens e mulheres que seguiram o Evangelho, que foram moldados por estas palavras que acabamos de ouvir no capítulo 10º do Evangelho segundo São Mateus. Quem perde a sua vida, a recebe. Quantos e quantas perderam a família, deixaram para trás bens para serem de Deus? Quanta alegria, quanto fervor, quanto investimento de uma vida em um tesouro. Encontraram em Jesus o tesouro de suas vidas e a Ele tudo deram. Esses são os monges e monjas que ainda estão presentes na igreja nesses nossos tempos. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, São Bento sintetizou a sua espiritualidade numa frase que arrancou de São Cipriano e colocou na sua regra. Lá na sua regra, no capítulo 4, no número 23, nós encontramos precisamente uma frase que estrutura a sua regra. Bento se preocupou na relação profunda com Deus e entendeu que o homem que entra em relação profunda com Ele não consegue viver uma vida medíocre, não consegue viver uma ética mínima, não consegue viver uma religiosidade superficial. Ele entendeu e, inspirado por São Cipriano, escreveu: Nil amore Christi preponere, ou seja, nada antepor ao amor de Cristo. E nós, cada um de nós, está chamado sim, não a uma vida medíocre, mas ser um verdadeiro cristão. E para isso é preciso ser radical. Nada antepor ao amor de Cristo. Algumas pistas nos dão a regra de São Bento, a vida dos monges, e que todos nós, no estado onde Deus nos colocou, podemos viver. A vida de oração diária, contato com Deus, a Eucaristia como centro de nossa vida e a vida fraterna, a busca do amor pelos irmãos. Quem vive assim pode, inspirado por este homem santo, viver bem estas palavras do Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.